de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau. Les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: dois-je monter? Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Ils pleurèrent et restèrent là. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Après, kuna nzambe alobi mata ndembala misatu ba mataki balongaki. Subam e subiram 3 vezes e venceram. Na lisolo yo, Nessa história, ba Benjamite, os benjamitas, moko ya tribu Israel, das tribos de Israel, basalaka mabe moko, cometeram, bakene ko violer mwasi moko ya Levite. foram violar uma mulher de Levi. Levite ntango ya ko sosola, Aquele levita, quando veio compreender, mwasi ne biteni 12. e cortou a sua mulher em E pedaços. kombaka na Israel, Chegou em Israel e pesaka somo. e adormentou-lhes. Ba bite, Disseram: não, il faut jugement esale. deve haver julgamento. Basangani, Se uniram. bo pesa biso bato basalaki mabe. Nos dão aqueles homens que cometeram. Ba bito ko pesa te. Disseram: não vamos dar. Il faut punir le peuple oyo. Devemos punir esse povo. Bake ba bondeli nzambe. Foram orar a Deus. Nzambe, Deus, esengeli bato etumbu. é preciso eles receberem castigo. Manani bakomata bato ya liboso. Quem vão subir primeiros? Abi Juda komata. Disseram: Judas vai subir. Bake batuni nzambe. Foram questionar a Deus. Nzambe alobi Deus falou: Juda mutakosa nini? Judas que vai subir primeiro. Maintenant bakomi sur le terrain. Mas quando chegaram no terreno, Ba Benjamite, os benjamitas babomi bango. mataram-lhes 32 000. 32 mil. Mais mutatinda bango nani? Mas quem mandou-lhes? Nzambe. Deus. Mais sur le terrain, Mas no terreno, 32 000. 32 mil. Maintenant sepelaka neteni yo babi. Mas eu me alegro. Les enfants d'Israël reprirent courage. Os filhos de Israel tomaram outra vez a coragem. Alléluia. Amém. Badui lisusu maka Tomaram makasi. outra força. Tokende Iremos. kolo lobi bokende. O Senhor disse: vão. Tambake Quando foram, mbala mibale segunda vez, babomi 18 000. mataram 18 mil. Cette fois-ci bakoti kokila. Desta vez entraram, Bazolela. choravam, Babani kopesa ba mabunza. começaram a dar ofertas, Mutumba mbeka. começaram a dar Action de grâce. ações de graças. Nzambe tokende. Deus Ayibokende. disse: vão. Nde bakendaki. E aí foram Pe balongaki. e venceram. Na hingo lendisa mutu moko. Eu estou a exaltar uma pessoa aqui. Ilendisa nangeza ete A minha exaltação é que n'abandonnez pas. não abandone, N'abandonnez pas. não abandone, N'abandonnez pas. não abandone. Na nzela oyo koti. Nessa vereda que você entrou, Nano comité. ainda não chegou. Komeka jamais ko abandonner. Não tente abandonar. Okokutana na makambo. Você vai se deparar com um problema. Nzambe mutu ayebi abenga ngai to nzambe mutu Vai abenga se ngai. questionar: Deus é quem me chamou ou não? Nzambe mutu alobaki nango to nzambe alobaki. Deus que me falou ou não? Israel nzambe mutu alobaki. Israel, Deus é quem Mais sur falou. le terrain baki okuta défaite. Mas no terreno encontraram defeito. So bazali batu so yango bate na tiki. Se fosse outra pessoa, poderiam abandonar. Makomi na nzambe za solo. Mas a palavra de Deus afirma: Mais koya okuta sur le terrain. no campo, Ba difficulté oyo mwana nzambe ozokuta nango. esta dificuldade que tu, filho de Deus, Ozo encontras, mituno biso ki vraiment nzambe ayebi. você está se perguntando se Deus mesmo me conhece. Te nzambe ayebi. Deus te conhece. Yango na Jacques azolo ba regarder comme un sujet de joie complète.
Por isso o Tiago les falava, diverses épreuves olhem as à provas, laquelle vous pouvez être exposé. aquele que Car quer se l'épreuve expor. de votre foi produit la patience. E a prova da vossa fé vai produzir a paciência. C'est-à-dire que libanga, Quer oh, dizer- tango baju yango, A pedra, quando é tomada, ndenge ezalaka wana ezaka abrite. como é bruto. Mais so batie yango na moto, Mas quando colocam no fogo, engalaka, vai brilhar. kolemba te. Não se canse. Eza bato mosusu ata aza kosambela, A outra pessoa mesmo quando deja asi estiver alemba lá, na ye. já está cansada. nakokende kaka soki te paster, Eu, akokomprendre oyo abetelanga tour. Mais nakende kaka atikana ke, deixa só isso, não o pastor vai passar em ezali casa. libaso bafandaka na mabala balobaka. São aqueles que ficam na casa de marido e Afanda- dizem, eu só estou aqui, Nafandaka kaka mpo na bana. só estou aqui por causa dos filhos. Nafandaka kaka mpo na bana. Só estou aqui por causa dos filhos. Asi abaya libala. Já se cansou do Mosu casamento. aya na bonzambe asi abaya. Outro na divindade Atala já se cansou. Olha aquele, Apambwami. foi abençoado. O bapeti baye nsima na biso boye. Esses que vieram aqui agora, Pera bango bazosala. vê estão a trabalhar. Kotala bango te. Não olhe para eles. Mutu na mutu aza na ndenge na ye. Cada tem a Yo sua za forma. yo. Você é você. Okozala ye te. Não será ele. Okozala okuna Não te. serás também Yo aquele za ali. yo. Você é você. Okotikalaka yo. Permanecerás você. Ndenge nzambe abongisela yo, Como Deus te preparou, abongisela ye te. não preparou do mesmo modo a ele. Alléluia. Amém. Binjoku soki azwi mi abotaka après 2 ans. Mais Kadata, mbwa quando engravida, nasce depois de 2 anos. Mas abota não, bana ebele. cadê ela nasce? Mais njoko abotaka kaka mwana mo après 2. Depois de 2 Mais anos. ntango mwana njoko azotambola Mas quando o filho do elefante ozotala anda, mpenza olobi te você vai olhar e vai dizer, oyo mpenza não, aza mwana njoko é filho do elefante. azotambola mabele ezoninga. Está a andar e a terra mexe. Amen. Yomoni babiloko ezala ba vite fait sala mbangu Coisas mbangu, mbangu. rápidas. Eh, Não. nzambe aza mutu ya vite fait te. Deus não é de coisas rápidas. azobongisa mpona ba grande chose. Está a te preparar para grandes coisas. yokitisa motema azalaka Mas você é confiance. paciente e permaneça. Mais koabandone te. Mas não abandone. Première fois Primeira vez, bazwi défaite, Davi foi Deuxième fois, derrotado. Segunda vez, bazwi défaite. foram derrotados. Troisième fois Terceira balongi. vez, Bible elobi a Bíblia diz, cette fois le juste tombera, dessa vez o justo cette fois isele vai cair e Israel akokwea mbala sambo basala nini nango te. vai cair e vai levantar. bato baeshuaka eza bato baabandona. Aqueles que são derrotados são aqueles que não abandonam. bato baeshuaka eza bato baabandonaka. Aqueles que são derrotados são aqueles que não esheki abandonam. no elingi oloba te esili nzambe atiki. A tua derrota não significa que Deus te deixou. na mai mokolo wana nani ayebisi ye? Naamani naquele dia ele falou, Élisée ayebisi ye, kende koya na mai 7 fois. Eliseu ele disse, vai ali no mar 7 vezes. 7 fois. 7 vezes. Ok. Foi, 1 uma, tala eloko te. olhou, nada. 2 Duas, eloko te. nada. 3 Três, namoyi natika te. eu tô mokonzi pensando em continue. abandonar. Não, continue. Na 7e fois tala boyi Sétima vez vem assim, nzoto ekomi peto. o corpo ganhou forma. yaya koba Irmão, persevere, yika mpiko persevera, persevere persevera. kolemba te Não se canse, koabandone te. não abandone. nazoyebisa yo Eu estou a te falar, elongo na nzambe no dia que você vai ver Deus, ekosimbaka. vai dar certo. mokolo moyo ekosimba. Naquele dia dará certo. bakoki koseka yo Podem te rir, babitala oyo veja esse. bazoboma nzoto na kosambela yango Está se castigando em oração, bakokila yango tala na nzoto é jejuar, ver o corpo, ekosimbaka. vai dar certo. yo kolemba te. Você não se canse. ebi Bartime kaka bato bazali koyebisa bala Sabe, tika kotungisa Bartimeu, ele mokonzi. falava, para de, tika kotungisa ye. para de lhe incomodar. Mais Bartime agangi lisusu makasi. Mas Bartimeu gritava yesu ainda mwana mais, ndali uyokela ngai Jesus, filho de bawa. Davi, tenha compaixão de mim. yoka bango Ouça-lhes, azobenga yo está te chamando. zwa courage. Ganhe coragem. bato bazodécourage yo. Aqueles que estavam soki desencorajar. ozobika mpiko lobi Se você vai perseverar amanhã, te vraiment nzambe no aza são nzambe. eles que vão a dizer, o teu Deus é Deus. Nzambe. O teu Deus é Deus. koabandone te. Não se canse. mpo na nini okoki koabandone te? Por que você não pode abandonar? mpo nzambe Porque Deus nano abandone yo te. não te abandonou. tant que nzambe abandone yo te, Enquanto Deus não te abandonar, yo oza na droit koabandone. você não tem direito de abandonar. oyi pourquoi nzambe okondenge okoyebaka nzambe abandone yo te? Como você pode notar que Deus ainda não te abandonou? nayebisa yo Para te falar,
naye biso ndenge koyeba ke nzambe Queres que eu te abandone diga como Deus não te abandonou? nzambe abandone te po yo ozawa Deus não te abandonou porque você po oza está na aqui. bomoi Porque você está em vida. po so ozalaki abandonaki yo Porque se Ele te abandonasse, nde esware no oza na nkunda você estará no túmulo. ntango nyonso yo olamuki na ntongo Toda vez que você acorda de manhã, olamuki acordas, nzambe azopesa message mwana ngai Deus está te dando mensagem: meu filho, nao nasili na yo te ainda não terminei contigo. ntango nyonso yo bando olamuka Toda vez que você acorda, azobisoki nao nasili na yo Ele te está te falando que ainda não soki terminei contigo. nasilaki na yo Se eu terminasse nde contigo, olamuki te você não poderia acordar. ntango nyonso ozolamuka Toda vez que nga nasili na yo te ainda não terminei contigo. bato nasila na bango basila Aqueles que penga. terminaram comigo, coloquei ele na morte. Alléluia. Amém. Donc, il faut s'adapter. Nazokende aussi. Deve Yango il ser, faut vai dar certo. emoniseli na yo. A tua visão, La raison, a razão, makambo ekosala oyo abandonné te. o que pode te fazer não abandonar, Il faut ozala na référence. você deve ter uma referência. David azalaka na référence. Davi tinha uma referência. Ntango azokona obunda na Goliath, Enquanto ia lutar contra Golias, ase référé ele se referiu: nabundaka na ours na lion. eu lutei com urso e leão. Nzambe wana akangolanga na monoko ya ours na Aquele lion. Deus que me livrou da boca de urso e leão, Akolivre ngai yo Goliath. também vai me livrar perante Golias. Ntango nyonso talaka Toda vez, otali nsima olhe para trás. nazalaka na likambo moko boye Você tinha um certo problema. nakomanga na suka Eu cheguei ao fim. nzambe wana apesaka nga solution Aquele Deus me deu a solução. atikaka nga te Não me deixou. nzambe wana Aquele Deus aza toujours na nga está sempre comigo. akopesa nga solution Vai me dar a solução. ezalaka toujours na référence Tenha sempre uma referência. kobosanaka oyo nzambe asalela Não se esqueça daquilo que Deus fez para ti. misu no ezala toujours epai na ye Os teus olhos fiquem só nele. misu no kotalaka baproblème te Não olhe os problemas, misu no talaka nkolo oyo aza monene koleka mas sim o Senhor que é mais grande que teus problemas. baproblème mai place problème ezalaka makasi Sabe aonde o problema é forte? natalisa bino eloko moko Vou vos mostrar uma coisa. na Jean João, dans Jean 3, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus. C'est-à-dire que Oyo auti likolo, aquele que vem de cima aza likolo ya nyo, está acima de tudo. pe Oyo aza ya se, E quem vem da terra aza ya se. é da terra. Pe aza koloba E fala lokola mutu ya como alguém da terra. oyo awuti likolo aza likolo ya nyonso. Mas aquele que veio de cima está acima de tudo. Otali na Jean 8:23 lobi, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Nga naza ya likolo, bino boza ya. Eu sou de cima, vocês são de baixo. Mais oya komona na Mas- Ephésiens 2, Você verá no Bible Efésios zolobe 2 te nzambe akumisama ye oyo A Bíblia asekisi diz- biso elongo na Yesu. que Deus seja louvado Avandisi biso elongo na ressuscitou Yesu. junto com Jesus. e está nos colocar em cima junto com akamati Jesus. yo mbala moko akomisi yo moto ya likolo. Pegou-te e te tornou pessoa de azoloba cima. baza na mokili oyo kasi baza ya mokili Por isso ele oyo. diz, estão no mundo, mas não toza são do bato ya mundo. likolo me toza na se ya mokili tozovivre Somos de mpo na cima, kozelaka ta na biso mpo toza bapa mas estamos a esperar nosso tempo aqui yango na na yesu terra. yabi lokola naza likolo ya nyo. Por isso ele diz, Ya estou em nyonso. cima, estou acima de tudo. bato ya likolo Os de cima baza na domination likolo ya bato ya se. estão sendo ameaçados pelos de na baixo. kondimela no yesu kristu Mas pela tua crença em Jesus, asala yo moto ya likolo te fez pessoa de cima. lokola asala yo moto ya likolo Como assim te awa fez? oza lokola mopaya Aqui você é me peregrino. sikoyo elobeli na yo Agora o teu falar esengeli olobela lokola bato ya likolo deve falar como pessoa de emoneli cima. na yo A tua forma de esengeli ver omona lokola bato ya deves likolo ver como pessoas de cima. ozomona Estás a ver? yo koloba esu lokola bato ya se Você não pode falar como pessoas de obanomona baixo. makambo lokola bato ya se Não pode visualizar como pessoas de moto ya baixo. se ntango azotala na se azomona mpenza Só de baixo quando vê mesmo napesaka problema. image oyo Eu dou essa imagem. moto afandi na 40 étage Aquele que 40e habita étage no 20º na andar. moto aza na se bazwi batiki remorque
bakomona remorque ndenge moko Non, verrão o problema da mesma Ah? forma. mutu ya likolo akomona remorque ndenge nini De cima, como verá o problema? non mutu ya likolo ya 40 étage akomona remorque ndenge nini O que está em cima, como verá a plataforma? bino bozozala mosika awo akomona ndenge nini Como verá? akomona ndenge nini Pequeno. bongo mutu ya se Agora o que está embaixo, akomona ndenge nini como verá? moni bato ya se bamonaka baproblème minene Os que estão embaixo vejam um grande Nicolò. problema. Mas o que está em ata cima, problème eye lokola aza likolo, Même se problème amona chegar- nzambe na mutu ya likolo como está em cima, aomona wa moke verá pequeno. mona baproblème lokola mutu ya likolo Veja os problemas como pessoa de banda cima. kolobaka lokola mutu ya likolo Começa a falar como pessoa de bato cima. ya se balelaka Pessoas de baixo sempre choram. o dollar emati kwanza Dollar mboka subiu. ekomi pasi Dólar subiu. vraiment makambo ezosimba As te coisas não estão a dar certo. mokonzi o ndenge ayembara ye mboka ebebi Esse wala bato ya presidente se. destruiu o país. Aí são pessoas de bato ya baixo. likolo baza na problème ya kwanza komata te ekoma Pessoas de soki cima combien. não tem Bango problema da bazotala kuna subida de position ya dólar. likolo po baza bato ya likolo Eles são de cima. ya likolo situation eye Quando- bato quando- bazolenga ye aza moto ya Eles likolo começam a tremer, ele de abi cima. te nzambe oyo aza na nga E se Deus que está aleki comigo, problème oyo na é monene mais que este problema. nzambe aza lokola océan Deus é como o oceano. nakoilistre yango ndenge wana Vou te falar sikoyo assim. pakebo na kati océan Agora, ezalaka ndeni como é um peixe no oceano pequeno. alors problème na yo O teu eza problema- lokola pakebo na kati océan É como um peixe no oceano. yango wana esengeli façon no akomona Por isso a tua forma de mona ver, lokola moto ya likolo veja como alguém de bato cima. ase nde bato babandonaka Os de baixo que me abandonam, moto ya likolo abandonaka mas os de jamais cima não abandonam. po ayebi ke ngai naza nange étranger mboka na ngai Ele eza sabe kwa. que eu sou estrangeiro. napesa bino ndaki ale yaka na kiti yaka na kiti mosusu wana yaka wana te bato ase nde balobaka makambo yo fanda ciao fanda Vai sentar. sikoyo Agora, yo yaka tunaka ye tuna ye ndeni sante yesu kaka no répondre yo tuna ye sante ndenge nini como vai a saúde? loba na lingalanga na yo Boni santé. te Boni santé. siko nga maladi naza wapi nazoleka na nga te loba nga maladi naso nini Osana nini? nasala nini Zoka nini? maladi Melikiste? mbala mowa nasali nini Sentei. siko nga maladi nasali nini Eu doença que não estava em najueli ye mpenza position tomei lugar. nani apesi nga nzela Quem me deu permissão? apesi nzela na ndenge nini Como me deu permissão? Pela palavra. na maloba mais soki sikoyo atuna ye Mas se ele questionasse, Boni santé? ata natingama ye Eu doente? Eu doença? Zamalam? nasali nini akei omoni moto Você sabia? est-ce comprendre mbala mo ake asali nini atiki Santé não. do bato balelaka Aqueles que sempre choram são pessoas de baixo. moto ya likolo O de cima, ata pasi yango ye ndenge nini não importa o tamanho do sofrimento. kotanga akoma mpiaka te Não cite o nome de ata falta. mpiaka azalaka voisin na bino A falta não é teu kotanga vizinho. akombone te Não cite esse nome. oyebi ndenge ozoloka tozalaka awa Sabe como estamos aqui? na likolo Em cima. bandimaka mene kaka na oyo olobaka soki olobi maladi oyo eboma famille na Se biso você falar essa doença matou a nossa nazomona ngai família, mpe na likolo kuna mpe baange balimi aí também os anjos estão a Amém. falar. Amém. kaka yo moto olobi bao Você balobi quem nini falou? Eles dizem amém. soki olobi te Se você falar, nakokufa não, te eu não vou morrer. kuna balobi mpe nini Aí também os anjos Amém. vão falar amém. par te parole
por tuas palavras, tu seras condamné, você será condenado tu seras justifié. e será justificado. Nzomona nzambe ayebisi Israël Moïse Deus nakosala falou. bani Israël ndenge nayoki bango koloba na motoyi na Eu vou fazer como eu ouvi eles dizendo. ya muta likolo Seja jamais koyi koabandone jamais abandone. koabandone te Não abandone. so olamu na ntongo olobi te nga Quando naza você mutu munene acorda de manhã, fala: eu sou grande naza homem, mwana nzambe sou filho de Deus. lolo eza ya ngai O céu é para mim. nakoeshue te Não vou perder. oyebi Sabes? na Ancien Testament No Antigo Testamento, na Genèse nzambe ati 120 ans em Gênesis, Deus colocou Moïse 120 alobi anos. 70 ans Moisés 80 colocou, ans completou 70 anos. yo poni wapi Você, onde escolheu? nzambe mutu alobi mikolo Deus quem mutu falou. 120 ans kote oyo Aqui, 80 80. yango nga naloba nga bino lelo batiaka 97 ans mais 97. soki satan ati mutu makasi na bakisi 3 Se Satanás tentar falar, eu vou aumentar 3. amen amen Amém. nzambe soki bambula wana ekoki te na kokufa te Deus, se essa idade não chegar, não soki vou ekoki morrer. te na kokufa te Se não chegar, não vou yango morrer. natali wa soki eye Por isso, quando a morte chegar, moye ezwa ngai eza te parce kuna deja Non, basi tem yebiki como. alobaki akokufa aje me tomar, porque ele aí já falou que vou morrer nessa idade. eyoka E o céu yango na ouviu. ntango nasala koma o te na pike crise na misumbeli Estava na em coma, misumbeli e koma estava 13 jours já. parole wana Aquelas palavras, nalola batalaki yango no babike céu olharam e ye aloba disseram. boye Ele falou assim. après 13e jour nasali nini Depois do 13º dia, nazongi na bomoi voltei em vida. amen amen Amém. kosangaka bando te Não abandone. ate ngai vraiment ifo nakende Eu tenho que ir. fo nakende Tenho- te Não. loba oyo ozali Fala aquilo que você é. batuni yesu que dis-tu de toi-même Perguntar a Jesus o que você acha de ti mesmo. ozoloba nini mpo na yo mo O que você acha de ti mesmo? yo olobaka nini mpo na yo mo O que você fala sobre ti? na moto bapesa yo nkombo akufa lobi Aquele que lhe deu o nome morreu, mãe. omona bapesi mwana nkombo manzanga Vê dar o nome de Mansanga no filho, azwaka te ele não mbongo consegue. mpasi Dor nas costas. oyi mokili epesa bato bakombo Sabe, o mundo dá nomes. kangamaka na elamba moko Permanece numa camisa. oyoka mayo jaune aleki omoni Verás mayo jaune te dando nome. o saint valentin E Saint Valentin bakopesa yo bakombo vão te dar nomes. mais sikoyo mpo na yo moko olobaka ni Mas sobre ti falas o quê? nilobaka mpo na yo moko Fale sobre ti. ngai naza mwana nzambe Eu sou filho de ngai Deus. naza mutu monene Eu sou grande homem. ngai nakokufa na age oyo te Eu não vou morrer nessa ngai idade. nakoabandone te Eu não vou abandonar. ate yindi nakoabandone Mesmo se te piorar, não vou abandonar. nakotikaka nzambe te Não vou deixar Deus. nakobungisa elikya te Não vou perder minha fé. wana eza langage ya baresponsable Aí é a linguagem dos responsáveis. amen amen Amém. israel Israel mbala misato nde balongaki venceram na terceira vez. kodesespere te Não se desespere. peut-être Talvez ate ofandi wana me osi olembi você aí sentado, mas já estás cansado. ozoya na osi olembi Você está a vir cansado. me tikala yebisa yo Mas deixa eu te dizer, nzambe alembi yo te Deus não se cansou de ti. ntango yo olembi nzambe alembi yo Quando te você cansa, Deus não se cansou. ntango yo okomi na suku Quando abandone você ntango chega no ekomi fim nzambe para asala deixar, é aí o Deus vem para operar. koabandone te Não abandone. koabandone te Não abandone. koabandone kondima no te Não abandone a tua fé. koabandone nzambe na yo te Não abandone teu Deus. koabandone eglize na yo te Não abandone a tua igreja. koabandone te Não abandone. yika mpiko Persevera. persevere Persevera. koba Cresça. okosepela Você vai se alegrar. nayebisa motu moko ekosimba Eu estou a falar que é alguém que vai dar certo. nayebisa motu moko Estou a ekosimba falar alguém que vai dar certo. okoseka Você vai rir. okosepela Você vai se alegrar. bato bakangamaka na nzambe nzambe ayokisaka bango soni Aqueles que se apegam nele, ele não akotikala envergonha. koyokisa yo jamais Você soni jamais passará vergonha. ye aloba ete nakoabandone yo te nakotika yo te Ele falou que não vai te deixar nem te abandonar. ye abongolaka maloba te Ele não muda as palavras. aloba bongo mpe eza solo Falou isso e é a verdade. ntango yo olalaka ye nde akengelaka Quando yo você dorme, ele quem te vigia. ntango yo olamuka ye asalelako baprojet Quando você acorda, ele que Usa projeta projeto para ti. ya É projeto de Deus. koabandone te Não abandone.
aza nzambe na yo alingi yo Ele é Deus que te ama. zala responsable Seja responsável. baresponsable nde baabandonaka O te responsável é que não abandonam. un vrai responsable chrétien Verdadeiro responsable cristão responsável. akotikalaka jamais koabandone. Jamais abandonará. Amen, amen. Amém. nazosuka wana apesa otoli oyo Eu vou te dar esse conselho para terminar. 7 point oyo soki moto akokoma ozakoma Aquele que quiser escrever, pode escrever. 7 choses 7 coisas à ne jamais oublier. para não esquecer. makambo sambo oyo yo jamais okoki kobosana 7 coisas que você não pode esquecer. ya liboso Primeira coisa, kobosanaka jamais nzambe não se esqueça de Deus. kobosanaka jamais Não se esqueça de Deus. nzambe ya liboso kobosanaka jamais nzambe Primeira coisa, não se esqueça de Deus. ya mibale Segunda, kobosanaka jamais esika yo outi não esqueça de onde você veio. Amém. namso outi na kimobola outi Talvez na você famille veio moko apasi na de uma família pobre. kobosanaka jamais esika yo Não se esqueça Outi. de onde você veio. ya misato Terceira, kobosanaka jamais esika ozokende não se esqueça de onde você vai. nazongela Para repetir, nazongela para repetir. ya liboso Primeira, kobosana jamais nzambe não se esqueça de quelque Deus. soit ata pasi yango ndenge Não nini importa o teu sofrimento, kobosana nzambe te não se esqueça de Deus. ya mibale Segunda, kobosanaka te esika oyo outi não se esqueça de onde você veio. ya misato Terceira, kobosanaka te esika oyo ozoke não se esqueça de onde você vai. ya mine Quarta, kobosanaka te bilaka na nzambe não se esqueça das promessas de Deus. bomoi na yo nzambe alaka yo nini O que é que Deus te bilaka na prometeu? nzambe kati na bible eza ebele Há muitas promessas de Deus na alobi Bíblia. ake kobongisela biso esika Ele disse que foi preparar lugar para kolongoa nós. kozonga kokamata biso Um dia voltará a nossa busca. alaka biso makambo ebele Nos prometeu muita coisa. kobosanaka jamais bilaka Não se esqueça das suas promessas. 4e wana 5e Quinto ponto, kobosanaka jamais não se esqueça nunca moto oyo do homem asunga yo asala yo malamu que te ajudou, oyo azalaka na yo ntango que estava contigo no tempo ozalaki na pasi que você estava em falta. ye asunga yo Ele te kobosanaka ye ajudou. te Não se esqueça dele. 6e Sexto ponto, kobosanaka te kolona maloba ya malamu não se esqueça de semear boas palavras. kobosanaka jamais kolona maloba parce que parole Non. eza semence Porque a palavra é a semente. lonaka maloba malamu Semeie boas palavras. lonaka maloba malamu na bana na yo Semeia boas palavras aos teus filhos. komekaka jamais ote ofinga matala mwana oyo Não tenta falar ao filho, olha esse filho. mwana oyo mpenza yo kindumba mpenza tata mwasi na Esse filho mesmo seguiu a prescrição da sua tia. ozoloka mwana Você está ozofinga enfeitiçado. mwana Filho. imbécile Vou lhe defender o imbecil. tufi ozomodire mwana Você está a amaldiçoar o filho. lobaka maloba malamu Tenha boas palavras mpo na mobali na yo para o teu marido. mobali na nga Meu marido, oza mobali ya malamu koleka você é bato bom nyonso. marido. oza kitoko Você é lindo. mwasi na nga Minha mulher, me ozaka te não fala, ei, nayebi te ndenge nalingaka yo eu não mpenza sei como é que eu lhe conquistei. vraiment Na verdade, nani azipaka nga miso quem me tapou os olhos? talaka eloko ozalaka oyaka boye tala nde Essa okomi coisa, epananga você vinha assim, lonaka maloba malamu semeia boas mpo na palavras bana para os filhos. bana na ngai boza bana mayele Meus filhos, vocês serão inteligentes. boza bato minene Vocês são grandes homens. boza bana ya nzambe Vocês são filhos de Deus. kofinga mwana ndoki te tala Não mwana ofenda o filho bruxo. yo mwana oki ndoki te Você, bruxo, kolobaka yango jamais não fale isso nunca. baparole As palavras ezalaka semence são sementes. esi motu azolanda Alguém está acompanhando? maloba ezalaka semence Palavra é semente. oyo ozoloba mpo na yo ekozongelaka yo O que você está falando para ti vai lobaka voltar para ti. lonaka maloba malamu mpo na yo moko Semeia boas palavras para ti mpo mesmo, na mosala na yo para o teu trabalho. lonamaka maloba malamu mpo na eglize na yo Semeia boas palavras para a tua mpo na igreja, sante na yo para a tua saúde, mpo na mwasi na yo para a tua mulher, mpo na mobali na para yo o teu marido, mpo na bana na yo para os teus filhos. amen amen Amém. ya suka O último, kobosanaka jamais kosalaka malamu não se esqueça de fazer o bem.
Hein? Kobosa na jamais kosalaka mala. Não se esqueça de fazer o bem. Mutu akomiso motema mabete. Ninguém endureça seu coração. Mabe. Mesmo se te fizerem mal, Yo surmonter mabe wana na kosalaka mala. você ultrapasse aquele mal Voilà. com boas obras. Surmonter wana kosala mala. Sobrepassa aquilo com boas obras. Aozela kaka bototala osala te. Satanás vai ver o que vai fazer. Aquilo que ele esperava você fazer. E você sobrepassou e fez igual. Amen, amen. Amém. Amen, amen. Amém. Ona zaki nango. É isso que eu tinha. Nzamba kumisama. Que Deus seja louvado. Merci pour la mutu na nzamba. Obrigado ao servo de Deus. Mbala sima. Da próxima vez, Soki pesa meluso mbala sima on nzela to ya lisusu. se nos der a oportunidade da próxima vez To ya kaka. de vir, viremos. Amen, amen. Amém. Nasi mukolo liboso na lubaka na tikele bino 1 cœur pour Dieu. Eu creio que no primeiro dia falei coração por Deus. Sololi Aqui hoje conversamos chrétien responsable. sobre cristão responsável. Pesi otoli ko abandonner te. Eu te aconselhei não Ni abandone. makambo sambo na pesi yo 7 coisas que eu te dei, batela yango. proteja. Oko koma na papier oti. Você pode colocar no papel, Nya mite, jamais na Isso. bobosa na gaja. não vou esquecer de Deus. Bo chango tiango pena mina tongo za oresti. Quando você coloca essas te coisas, fandi kati. Te penetra e habita em ti. Oko ko lakisa ngo bana na yo tala bana. Você pode mostrar aos filhos. Filho, essas coisas. Não jamais. Uzo toli uzo pesa ka bana. Esse conselho dá para os filhos. Nzamba pamula. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. O cristão responsável. Chrétien responsável. A responsabilidade é de cada um de nós. Responsabilité ça pour nabi Seigneur. Cada um deve tomar a sua responsabilidade. Moko na moko sengela sua responsabilité na Assim ele. que seremos verdade cristãos. Bongo nde tozala ba chrétien ya solo. Assim que a igreja vai andar direito. Bongo église retambula tout droit. E seremos também prontos a esperar o arrebatamento do Senhor. Pe tokozala prêt pour na kozela kozonga ya kolo. Cristão que guarda e também ama seu Deus. Chrétien azo bomba peso linga nzambe Todo na o seu ye. coração. Na motema mobimba. E ama o próximo de todo o seu coração. Moninga na ye na motema mobimba. E ama a sua igreja. Pe alinga église na E ye. ama também os seus irmãos. Pe alinga bandeko na E ye. ama seu pastor. Alinga pasteur na E ye. ama seu irmão. Alinga ndeko na E ye. ama sua irmã. Pe alinga ndeko mwasi. E assim que estaremos sempre filhos de Deus. Bongo tozala toujours bana na nzambe. E o Espírito Santo vai andar conosco. Nzambe pa otambola na biso. E grande bênção cairá sobre nós. Mapambo lebele kokitela biso. Amém. Amen. E a santificação vai andar conosco. Santification pe ekozala na E biso. vai estar dentro de nós. Ekozala kati na Assim que biso. o diabo vai fugir de nós. Bongo diable akokima biso. Amém. Amen. Vamos entrar agora na oração. Tokota siko na prière. Não esqueça que estamos na semana Kobosa na te toza na de semaine jejum e oração. ya jeûne et prière. Assim que o nosso seminário acabou hoje. Bongo seminaire na biso esili lelo. Abaixa a sua cabeça. Gumba mutu na yo. Vamos orar. Tokostambela. Palavra que nós escutamos de segunda, terça, quarta e Lundi, hoje. mardi, mercredi pe Ontem lelo. não tivemos, mas ontem também estavam. Lobi pe tozalaki. Pensa bem, Kanisa malamu. como que seu coração Lolenge nini mutema na yo? está perante Deus? Eza liboso ya Nzambe. Como que você percebe as coisas Lolenge nini yo comprenda makambo de Deus? ya Nzambe? Como que você consegue Nini yo kokaka assimilar a palavra do Senhor? koyamba maloba na Nzambe? Talvez não justo, você não consegue. E mususu kokaka te. Mas hoje o pregador falou da facilidade. Mais lelo mote beli sobre facilité. Como que podemos avançar? Lolenge nini tokoki ko avancer? Como que podemos ver as coisas? Lolenge nini tokoki komona makambo? Como que podemos considerar as coisas? Lolenge nini tokoki ko considérer makambo? Quem considera
o problema como pequeno é de Deus. Quando o Espírito Santo habita conosco, a fé cresce. E quem é sempre e fica cheio do Espírito Santo não tem medo de nada. Não tem medo do diabo. Sempre aproxima. Enfrenta todas as coisas. E aparece na sua presença. E sempre vence. Vamos agora orar em favor daquilo que nós escutamos. E a favor de tudo que se passa na sua vida. Oremos, Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus Pai. Sim, as coisas que não conseguimos, Pai, de fazer, de praticando, Pai, Tu sabes. Mas, Senhor Jesus Cristo, e neste momento, Pai, esteja conosco, Pai. E abençoa, Pai, o momento, Pai, a responsabilidade, Pai, como sendo cristãos, Pai. E estamos aqui, Senhor, na sua casa santa, Pai. E Tu sabes nossa fraqueza. E, Senhor, as nossas dificuldades que nós enfrentamos e que encontramos, Senhor, na vida cristã, Pai. Ajuda-nos, Pai, a Senhor a vencendo, Pai, sempre. Talvez nós sentamos, Pai, quando aparece problema, Pai, nós abandonamos, Senhor, o caminho, Pai, segundo o Senhor, Hebreus capítulo 10, versículo 24, Pai. Não abandona as vossas assembleias. Há muitos, Senhor, que abandonam, já abandonaram, Pai, por causa dos problemas. Por causa de cheio, Senhor, de problemas que aparecem sempre na sua vida cristã. Mas hoje em dia, Pai, nós, sendo seu Filho, Jesus Cristo, Senhor, estamos aproximando, Pai. Se nós, Senhor, nós abandonamos, não queria abandonar, Pai, Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ora ao Senhor. Há muitas situações que o diabo te faz temer. Há muitas vezes você tem medo de enfrentar tudo que aparece de dificuldade. Todos os problemas que te aparecem, você sempre não vence. De falta de fé. Vamos levantar. Vamos quebrar todo poder de distração, tudo que enfraquece a fé, tudo que o diabo aparece conosco na nossa frente. Vamos quebrar isso no nome de Jesus Cristo, que seja longe no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Tudo que aparece, tudo que o diabo aparece conosco na nossa frente para acabar no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, poderoso Deus, seja sempre presente em tudo, Pai. Oh, poderoso Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus, Senhor poderoso, contigo que te abandono minha vida, Pai. Eu abandono, Pai, tudo que é fraqueza, a nossa fé, que seja longe de nós, pelo sangue de Jesus Cristo e pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo.
Aleluia. Oh, em nome de Jesus. Vamos a reprimir todo o poder do mundo das trevas. Todo o poder do mundo das trevas que seja longe de nós. Pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus. Vamos estragar agora. Vamos quebrar o poder do mundo das trevas. Pelo sangue de Jesus. Oh, poderoso Deus. Oh, aleluia. Vamos bater na pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fato de fé seja longe. Tudo que é problema, tudo que impede que a nossa não avançando frente, quebramos agora o poder das trevas, que seja longe. No nome de Jesus Cristo, aleluia, Pai. Seja presente, Pai. Senhor, eu quero assumir a minha responsabilidade, Pai. Ajuda-me, Pai, para assumir bem, Senhor, a minha responsabilidade, Pai. Seja comigo, Pai. Completa-me, Pai. O que me falta, Pai, completa-me agora. Completa-me agora. Oh, Jesus. Agora, Senhor, eu passo com o colo. Quero agora andar. Segundo a sua vontade. Selon volonté na yo. Como eu também sou dever, Senhor, sou plano da minha vida. Pour qui ça projet na yo na vie na ngai.
Porque o mundo saiba que eu pertenço a ti. Como que ele banazala yayo? Oramos, Senhor. Tô bom dele. Deixa também sua família no Senhor. Deixa também sua família no Senhor. Sika pe família na maboko na Nzambe. Deixa sua casa no meu Senhor. Sika ndako na maboko na Deixa Nzambe. seus filhos no meu Senhor. Sika pe bana na maboko na Deixa seu Nzambe. marido no meu Senhor. Sika pe mobali na maboko Deixa na sua Nzambe. mulher no meu Senhor. Sika pe mwasi na maboko na Nzambe. Oramos, Senhor. Tô bom dele kolo. Alléluia, tata na muda Nzambe na ngulu. Nzambe akembo na grâce. Gloire, gloire na tata na biso. Merci Senhor Jesus. Mama na nyoso. Você obrigado Deus Pai poderoso. Deixa minha casa, mulher, filhos, netos, nas tuas mãos, meus irmãos, nas tuas mãos, Pai. E a igreja, Pai, que tu me deixas conduzir, Pai, nas tuas mãos. Seja sempre presente em tudo, Pai. Assim rogo-te, pelo sangue de nome de Jesus Cristo. Vamos orar para o pregador, o nosso apóstolo Museni. Tô bom dele apona papa na biso apóstolo Museni. Deixa a sua vida, seu ministério, Bomo na ministério na a mulher e o filho que deixou, mwasi pe bana na a igreja. pe église. Deus fortifica e edifica seu ministério. Nzambe apese makasi pe tombo la ministério na Pelo nome de Jesus Cristo. na kombo na Yesu Kristo. Bongo tô bom dele. Obrigado, Senhor poderoso. Estamos a rogar agora pelo teu servo, Pai, que pregou o Senhor, nos pregou o Senhor. Jesus Cristo, completa nele, Pai, o que falta, Pai. O que está nem colo. Nyoso, o exangue, bakisa o exangue. Yesu tambula na ye, na bombe bakosala, viaja kosala. Zambe tambula viaja na ye. Azonga na kimia, atiki mwasi bana pe lingomba. Pambula lingomba, pambula église, mbaya béni na grâce. Gloire Yesu Pai kuna ye. Bozonga na ye, pambula su ministère na ye. Pambula su ministère na ye. Pambula santé na ye. Pambula limota na ye. Pambula nyonso kolo. Oh Yesu, merci. Ata pour la grâce. Mitunga utamula na voyage mkono kozonga. Maboko no Yesu asiye tambusha imalamu. Akena kimi. Tambusha ikina ukoma na mboka kisasa na mboka na yoko. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos aqui presentes. Pelo sangue de Jesus, assim que rogamos. E como você vai orar para nós. Papa, tika ete Nzambe akomaki kolokisi azala favorable na mosala na ye na mabota mpe na kino eza omoni. Tika ete lola ezala ntango nyonso akofungama kaka esika oyo mpe kaka bona Nzambe asala ngolu ya Nzambe esala ete yo rate lola te. Orate lola te libonde yango eza ete mutu nyonso eza Nzambe asala ngolu ya kozanga lola te. Mpe asala yo retraité responsable. Ozala mutu oyo na nzela na yo bato bamona Yesu Kristo. Mosika na yo mabe Nzambe oyo makomi elobi ete ye apreservaka biso na mabe, apreserve yo na mabe. Tika ete owumela na se na yo na moto. Makomi na Nzambe elobi ete tokobota mwana bango tokufa te mpe basala biso pasi te. Bana nde bawumela, bakoma mikolo yowumela bika bolama Nzambe ata ko moto oyi kopela lokola shatani eshaka te ndenge na kati ya libulu ya moto azikaka te mpo kolo aza na bango. Tika ete kolo azala na yo ata ko mokili yango eye molili ndenge nini, ata ko moto yango epeli ndenge nini, yo kozikaka te. Na deklare o moto na esengo na ntango bato bazolela yo sepela, yo ozala moto akosepela, zala moto akosepela.
Molimo Santo azala moninga na yo. Zwa grâce wana ete Molimo Santo azala moninga na yo. Abombela kwa te eloko te. Koza ya kopambola. Koza ya kopambola. Mutu moko ta koyi kolakela mabe oyo Nzambe asi apambola. Nzambe asi apambola yo. Koza ya kopambolama. To balakelaka mabe te oyo Nzambe asi apambola. Oya koluka kolakelo mabe ata na secret. Ekozongelaka ye moko. Na mabondelo yo koti lokola ntoma na Nzambe boyambi ngai boyambi Nzambe nde kola lobi eto akoyamba bino ayambi ngai kola lobi boyambaki ngai lokola ange lokola Yesu ye moko na mabondeli oyo nlimi otosa na mabondeli oyo Nzambe apongisa loka cadeau surprise oyo meme yokanaka te apesa yo. Au nom de Jésus.